Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Lino Livro. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Lino Livro especial de Halloween, né? Mês de outubro, mês do terror, mês do meu aniversário, mês onde você pode ficar assistindo true crime todo dia, filme de terror todo dia, seriado de terror todo dia, e ninguém vai te julgar. E se te julgarem, foda-se, porque é o quê? Halloween! Halloween o mês inteiro, não é só dia 31. Aliás, eu voto por Halloween, por ter Halloween o ano inteiro, 2 vezes no ano, pelo menos, assim, sei lá, maio e outubro. Acho que são bons meses para se ter Halloween. Enfim, iniciando aqui o primeiro da lista de filmes de terror, de livros de terror do ano, temos um livro brasileiro de gênero, do gênero de terror, chamado Os Sete, de André Bianco. André Bianco, autor paulista, que foi criado em Osasco. Aliás, o nome dele não é Bianco, o sobrenome dele não é Bianco. Ele deu esse sobrenome para homenagear a cidade de Osasco, que é uma cidade onde ele se criou. E ele é um grande fã do gênero de terror, de literatura de terror. E na introdução dos Sete, ele fala sobre o processo criativo dele, que era uma coisa assim, ele estava trabalhando, sempre foi muito fã, um belo dia pegou um ônibus, estava passando lá pelo cemitério da Consolação, teve essa ideia, tal, de trazer essas criaturas místicas e extremamente clássicas do terror, que são vampiros, para o Brasil. Esse livro conta a história, então, de 7 vampiros. Cada um desses vampiros vai ter um pequeno poder que vai acabar gerando um apelido para ele. Então, você tem o acordador, que acorda os mortos. Você tem espelho, que consegue se transformar em outras pessoas. Você tem lobo, que consegue transformar em lobo. Você tem gentil, que eu não lembro muito bem o que ele faz, mas é uma pessoa muito empática, basicamente. E você tem o inverno, que é nada mais nada menos que Elsa. Ah, e você tem o sétimo, que esse aí não tem poder, porque ele é meio que o fodão da história lá, o grande, supostamente vilão desse livro. Por que eu falo supostamente? Porque esse livro é um livro confuso. Para identificar quem é vilão, para identificar quem é protagonista, é complicado. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. Primeiro eu preciso dar a sinopse desse livro, que é: esses 7 vampiros estão presos numa caravela, cada um preso em uma caixa de prata há 500 anos. E eles são encontrados no litoral sul do Brasil, lá na região do Rio Grande do Sul, por pesquisadores. E esses pesquisadores, então, abrem esses baús porque não sabem, obviamente, que estão lidando com forças do mal, com criaturas da noite, né? Com Nosferatu. Então, eles acabam despertando esses vampiros e trazendo, então, o caos e a guerra e a morte para o Brasil, que não é muito diferente do que já temos diariamente, não é mesmo, senhoras e senhores? Gente, eu não gostei desse livro, tá? Novidade. Eu queria muito, por favor, que vocês não pensassem que eu não gosto de livros brasileiros. Isso não é verdade. Tem livros brasileiros que marcaram minha infância, que marcaram a minha vida, especialmente Lígia Fagundes Telles. Então, Machado de Assis, gente, eu amo Machado de Assis. Então, tem muitos autores brasileiros que eu realmente amo. Porém, é inegável que os livros que... Eu devo ter dado muito azar, tá? Os livros que eu li brasileiros de gênero, né? Que são livros como, por exemplo, o Ozob, que foi do gênero ficção científica cyberpunk. E agora, os Sete, que é um livro de gênero de terror, eles são livros que não me apeteceram. E a gente vai discutir, a gente vai ter uma parte de spoiler. E a gente vai, obviamente, discutir sobre isso. A gente vai ter uma parte de spoiler aqui no episódio. Mas, basicamente, o que eu posso adiantar para vocês é que o meu problema com o livro de gênero brasileiro é que existe uma tentativa de adequar esse gênero àquilo que nós já temos. Ou seja, o livro vai falar sobre vampiros europeus. O livro vai falar sobre replicantes nova-iorquinos. O livro, ele não tem uma identidade que conecta com o que nós temos no Brasil.
E eu falo especificamente sobre os 7 nesse caso. Por quê? Porque vampiro, a escolha dessa criatura, dessa criatura mitológica, que é uma criatura que existe dentro da mitologia europeia, acaba sendo complicado. Gente, estamos no Brasil, um país de uma incidência solar absurda. Como tu vai me convencer que vampiros vão sobreviver aqui? É complicado. E assim, eu sou do norte do Brasil, morei no Nordeste um tempo. Cara, vocês não têm noção da riqueza da cultura dessa região do país, dessas regiões do país. É assim, é uma cultura absurda. Mitos, lendas, criaturas que gelam a espinha e que tem essa coisa meio... Ai, porque aconteceu com a minha tia. Ai, porque eu vi quando era criança. Isso traz uma veracidade, uma tangibilidade pro gênero muito grande. E a recusa que a gente tem hoje em dia dos autores trabalharem esse tipo de criatura, esse tipo de cultura, é meio burra, na minha opinião. Eu vim de uma família em que foi contado para mim desde criança, o caso do meu avô que encontrou um boto. Né, um homem que é um boto transformado em homem. A minha avó, minha bisavó, que supostamente viu uma procissão de caveiras. Olha esse tipo de coisa, contada de avó para neta. E aí você vem e precisa me importar os caras lá, o sanguessuga louro pálido lá de Portugal. Ah, começa, sabe, eu acho burro. Eu acho uma escolha burra. E os 7, na minha opinião, que se passa numa cidadezinha do interior uma cidadezinha litorânea do interior do Rio Grande do Sul, a coisa é um pouquinho pior, porque eu não tenho como... É um livro de 2000, né? Se passa em 98, mas é de 2000, foi editado em 2000. Mas eu não tenho como não ler esse livro e pensar, Vamp é um livro inteiro escrito como se fosse uma novela. É bizarro. A narrativa do livro, ela não chega a ser uma narrativa pobre, tá? Não acho que o André Bianco é ruim. Eu li muitas pessoas falando mal da escrita dele, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a escrita mais na frente, mas eu já passo o pano falando que é o primeiro livro da pessoa. Eu já conversei aqui com vocês sobre outros autores de primeiro livro, que existe, é normal cometerem alguns erros ali de voz passiva, voz ativa, encher muita linguiça, ser redundante, colocar personagens que não vão ter sua storyline realmente desenvolvida ou que acrescente alguma coisa para a trama principal. Então, eu meio que já passo um pano aí pro André Bianco. Mas é impossível a gente não ler esse livro e não comparar com uma linguagem global. Parece que eu tô lendo um roteiro de novela da Globo. As pessoas não vão no banheiro. Tudo é muito simples. A polícia tá sempre disposta a ajudar. Não existe corrupção. Todo mundo é branco. Ah, mas tem um personagem que é negro. O personagem negro é escrito negro muitas vezes. Ah, porque ele é negro, com um sorriso branco, que contrasta com sua pele negra, da sua negritude negra. É basicamente isso, entendeu? É o negro cotista da novela da Globo. Cara, é chato. Torna-se chato. E é muito louco, gente. Aliás, ele cita. É muito louco quando eu falei Vamp. Porque tem uma cena que ele cita a música da abertura de Vamp. Aquela do Calada Noite Preta. Gente, ele cita. É muito Vamp. Esse filme, esse livro é Vamp. Pronto, se você gostou de Vamp, leia Os 7 de André Bianco. Você vai adorar. Eu não gostei, não só por isso, porque eu acho que é uma decisão burra a gente pegar criaturas de outra mitologia para trabalhar. Mas eu também não gostei porque é um livro que ele é muito extenso. Eu peguei em audiobook, né? E o cara que faz audiobook, deixa eu pegar o nome dele. O nome dele é Spencer Toth. Ele é um livro narrado em português, tá, gente? E esse Spencer, o cara narra muito bem. Narra muito bem. E às vezes que são citados trechos de músicas brasileiras, óbvio, ele canta super bem, ele consegue fazer vozes diferentes. Spencer, se você escutar esse episódio, você realmente é um dos pontos altos desse audiobook, pra mim. Mas voltando aos pontos que não são tão bons, assim. É um livro que ele tem 17 horas de narrativa, então ele é um livro grande,
um livro de 300 páginas geralmente tem umas 12 horas de narrativa, então esse aí vai ter por volta das 400, 500 páginas, é um livro grande, e é um livro que nada acontece feijoada. Gente, assim, é um livro que nada acontece, porque o autor, ele toma uma decisão que eu acho que é uma decisão errada. Ele vai ramificando sua história em subtramas, que, mais uma vez, são esquecidas no churrasco, não tem continuidade, e fazem com que quebre o ritmo do livro, o livro fique cansativo, fique muito longo, e que nada realmente aconteça. Então é muito complicado. E aí você vai ficando assim, meu Deus do céu, mas nada acontece. Não é possível. Eu devo ter parado de prestar atenção nesse audiobook em algum momento. Não, nada acontece. Pra você ter ideia, quando o André Bianco estava fazendo esse livro, o nome dele ia ser Os Dois, porque no começo, a princípio, só apenas dois vampiros são despertos, que é o Inverno, que é a Elsa, que é o super fodão que congela todo mundo. Ele é desperto, obviamente, sem querer, quando uma menina fura a mão, e aí, né, ele consome um pouco do sangue dela, porque todos eles, quando são encontrados, estão praticamente mumificados, assim, não são realmente vampiros perigosos. Eles precisam consumir o sangue para voltar a ser o que eram. E ele consome desse jeito. Depois ele vai ter a ideia de trazer de volta à vida o amigo o irmão dele, que é o acordador, que tem o poder de acordar os mortos, e os mortos ficam acordados por 5 dias. Temos aqui o primeiro problema, porque quando isso acontece, antes do acordador ser acordado, na verdade, você tem a história de uma menina que é atropelada por um caminhoneiro, e esse caminhoneiro depois vai ser assassinado pelo sócio, pelo senhorio dele. O problema é que o tempo que é dado para essa trama é gigantesco. Você vai ter os pensamentos e sentimentos do autor do assassinato, que é o caminhoneiro, do pai da menina, da mãe da menina. E aí eles somem. Eles somem da história. Muito tempo depois, o acordador vai ser acordado. Fica aí a redundância. O cara vai ser acordado. Eles vão estar num ML. Por coisa do destino, nesse ML vai estar o caminhoneiro assassinado e a menininha assassinada. Eles vão ser um dos 5 corpos que vão ser acordados. E aí sim você vai ter o desenrolar da trama, que é eles indo atrás de vingança, né? O caminhoneiro que foi assassinado pelo sócio senhorio, a menininha que vai lá falar com a mãe, que parece que tem um negócio aí escuso com a morte dela. Mas aí depois eles são esquecidos no churrasco de novo. Então são, assim, minutos e minutos, para não falar páginas e páginas dedicados a uma história que não enriquece a trama. Os personagens não são interessantes e é uma trama que vai ser esquecida no churrasco. Então, assim, pra que tu vai fazer isso? Pra que tu vai escrever isso? Eu fiquei meio assim, do tipo... E aí eu entro com o mesmo problema, eu culpo, na verdade, a mesma pessoa que eu culpei quanto ao Ozob, editor. O editor tem a obrigação, na minha opinião, de ler e falar, cara, pra que isso aqui? Qual é o teu objetivo como autor pra botar esse tipo de coisa aqui e depois não falar mais sobre esses personagens? O que? Você quer mostrar que o cara traz de volta a vida os mortos? Você não precisa demorar tanto tempo pra fazer isso. Você entende? Eu culpo o editor, porque o autor, ninguém nasce um autor perfeito, do nada. Salvo algumas exceções que são pessoas geniais, a grande maioria vai ter um primeiro livro mais ou menos. E aí sua escrita vai evoluindo conforme o tempo. Lee Bardugo é, para mim, uma clássica exemplo disso. Você tem Sobre Ossos e você tem Six of Crows. Aliás, Six of Crows, todo mundo fala pra mim que é fantástico e pega assim, não, continua lendo porque é muito bom. A evolução da escrita dela é absurda. Pra você ter aí um exemplo. Você vai ter também a mulher lá que escreveu Golem um Gênio, que o primeiro livro dela é fantástico. Sim, só que ela leva anos e muita pesquisa e muita
remodelagem de texto para lançar o livro. André Bianco, eu não sei como foi o tempo que ele levou para escrever Os Sete, mas eu culpo, sim, a falta de coesão da história dele ao editor, porque o editor é uma pessoa que já lê muito livro, sabe exatamente como funciona a situação, precisa lapidar a narrativa daquele autor. E não foi o que aconteceu. As outras coisas que me incomodam um pouco nesse livro é, como eu falei, coisas que com o tempo ele poderia ajeitar na narrativa dele, que é a mudança de voz ativa e passiva, mudança de ponto de vista de personagem, meu Deus do céu, assim. Eu tenho toda uma cena caminhando pelo ponto de vista de um personagem, de repente muda o ponto de vista para o outro personagem e eu não tenho nenhuma indicação disso. Fica confuso. Até a sua cabeça se reorganizar para entender que quem agora está falando é o outro cara, demora e fica confuso. Então, assim, esse tipo de coisa, com o tempo ele corrige, mas eu não vou mais ler, porque meio que me brocha. Esse livro tem uma continuação chamada O Sétimo, que aí você já sabe quem é que vai sobreviver no final. Ele tem outros livros dedicados com essa galera de vampiros aí, mas cadê que eu tenho vontade de ler? Não tenho vontade de ler. Primeiro foi muito chato, muito chato. E aí isso vai miando. Eu não sei, assim, provavelmente alguém que vai cair com esse podcast ama André Bianco, acha André Bianco fantástico, mas realmente não me pegou. Excessivas descrições e descrições redundantes. Ah, fulano entrou uma pessoa entrou na sala vestida com uma roupa preta e em seu colarinho um quadrado, um retângulo branco. Oh, meu Deus, ele era um padre. Amigo, eu já sei que ele era um padre. Eu já sei que ele era um padre. Já é óbvio que ele era um padre. Isso é redundante. Esse livro é cheio de redundância. Descrições extremamente redundantes. Então, assim, isso tudo vai miando o ritmo do livro, que poderia ser um livro muito menor, mais ágil, né? Porque você tem ali cenas bem, bem legais. A gente tem uma cena de sonho num ônibus muito legal. Você tem as cenas dos vampiros entrando nas facilidades onde os corpos dos outros 5 irmãos estão. Então tem coisas bem bacanas acontecendo ali. Um ponto extremamente positivo é o humor do livro. O livro ele tem cenas muito, muito engraçadas. Porque o que ele faz ele sempre tá falando sobre esses vampiros que, né, foram botados para dormir em 1500 e acordaram em 1998. Como eles encaram o mundo moderno. Então você tem lá o Inverno, que é o vampiro que canta Let It Go. E aí ele descobre uma geladeira. E ele fala assim. E aí o outro vampiro, que é o acordador, fala assim: ó, tá vendo? O teu poder nem é tão bom assim hoje em dia. Que hoje em dia você já tem uma caixa que faz a mesma coisa que você. E aí ele fala assim: mas que absurdo. É tão pequeno, isso não é nem tão gelado assim. Não dá pra congelar nem uma criança aí dentro. Então tem coisas bem bacanas, assim. Que é essa adaptação desses personagens ao mundo moderno. E uma coisa legal é que esses personagens eles não são burros, ou seja, eles não demoram a pegar os detalhes do mundo moderno, aprender sei lá, o que é um rádio, o que é um trem, entendeu? Então é bacana. Só que quando você tem já uma narrativa que já está arrastada, que já está com o ritmo quebrado, eu entendo algumas pessoas terem reclamado desse ponto, porque aí parece mais uma cena longa do cara congelando um copo de água, entendeu? Mas se você tivesse limpado esses outros problemas, essas cenas, na verdade, só iriam enriquecer toda a história, porque é algo a se pensar. Poxa, um vampiro de 500 anos, né? De mais de 500 anos, dormindo, como é que ele vai enfrentar tudo isso? Como é que ele vai enfrentar o Brasil em 1998. Então, esse tipo de coisa que deveria ser realmente onde o foco das digressões do André Bianco deviam se focar, não são tão focadas assim. Agora a gente vai para a parte de spoiler,
Antes disso, se você quer ajudar o podcast, compartilhe esse podcast onde você estiver ouvindo. Tem lá um botãozinho de compartilhar no seu Instagram. Eu percebi que tem muita gente que está conhecendo o podcast e reverte, né, em audiência pra gente quando conhece a gente através do Instagram. Então ajuda a gente, por favor, compartilhe esse podcast, esse episódio ou qualquer outro episódio lá no seu Instagram, para as pessoas, nos seus stories do Instagram, para as pessoas então poderem encontrar a gente e escutar a gente, tá bom? Meu nome é Lívia Leão, esse foi o Li no Livro. Se você quiser spoilers, por favor, fique comigo. Pois então, vamos lá. Caravela encontrada. Dentro da caravela você tem várias moedas e vários santos com ao redor de 7 caixões de prata. E essa caravela, então, é resgatada e os caixões são abertos, descobrindo, então, 7 múmias dentro de cada um. Primeiro de tudo, eu não sei vocês, mas se eu encontro um negócio desse, eu não abro, tá? Eu não abro. É o tipo de coisa idiota. Pra que você vai abrir? Você não abre o 7, você abre um. Pô, resgatei, vou abrir um. Os outros eu não vou abrir. Pra que eu vou abrir? Você tá entendendo a situação? Outra coisa. Pô, um acidente lá, a menina se corta. Caraca, a arqueologia é tão perigoso assim? Coisas que eu fiquei pensando enquanto eu tava lendo esse livro. A arqueologia é tão perigosa assim que a menina tem um corte na mão a ponto de, tipo, alimentar um vampiro? Para, amiga. Muito, muito chata essa história, muito clichê, muito vamp. Inverno acorda, foge, eles percebem que aquela criatura tá voltando aos poucos à vida. Essa parte é legal, eles colocam até uma câmera para perceber tudo. Assim que ele vai acordando, vai ficando mais inverno, mais frio onde ele tá e tal. Mas enfim, o cara acorda, foge, tem toda essa coisa da menina. Quem cortou a mão e deu o sangue pra ele sem querer chama-se Eliana. E ela tem uma amizade ali com um menino chamado Thiago Chato para obcecado com ela praticamente. E aí, quando ele acorda, o vampiro, ele meio que fala assim: pô, garota, você tem um cheiro bom, eu quero chupar mais o seu sangue. A menina fica tipo, doida da tamanca, o cara pega ela e eles vão fugir. Eles vão fugir e vão passar muito tempo do livro desaparecidos. Então, quando eles voltam mais pro final, você não se importa se eles vão morrer ou não, porque não foi criado o relacionamento entre o leitor e esses personagens. O tempo que foi dedicado à menina atropelada e o caminhoneiro podiam ter desenvolvido um relacionamento aqui. Não temos esse relacionamento desenvolvido. Gente, eles literalmente somem. Eles somem assim com 1/5 do livro e reaparecem para mais da metade. É absurdo, é absurdo. Aí, nisso, o inverno foge, tem toda essa coisa de eles estarem perseguindo ele, mas ele é um vampiro poderoso, fodão. Resolve, então, acordar mais um irmão. Colocam apenas um ali, escondem os outros corpos, porque percebem que ele vai vir atrás, né? Escondem os outros corpos. Colocam um ali de bait. O bait não funciona porque ele consegue recuperar o corpo do irmão, acordá-lo, e esse, por sua vez, acorda 5 defuntos lá do IML, e esses 5 defuntos têm 5 dias para fazer sua vingança. E é isso. E aí eles vão ficar andando ao redor da cidade, vão sair da cidadezinha, vão para Porto Alegre, enfim, e passam por várias desventuras aí que são engraçadinhas. E aí você começa a questionar se esses personagens, eles são realmente construídos para serem os vilões da história. Porque você não tem mocinho, você não tem protagonista. Você não tem uma pessoa que você lê e fala assim: ah, esse cara aqui, ele foi construído para eu me identificar com ele, e ele tem que ser o grande cara corajoso para salvar todo mundo contra uma ameaça de vampiros. Você não tem esse personagem. Você tem esses 2 vampiros, que, como eu falei antes, o André Bianco, a ideia dele, a princípio, era escrever um livro chamado Os Dois, com apenas esses 2 vampiros. E por causa disso, eles ficam sozinhos, esses 2, o Acordador e o Inverno, durante mais da metade do livro. Até finalmente encontrar os outros
Eles encontram os outros 5, eles falam assim, ó, vamos acordar só 4, porque a gente precisa matar o 7º, porque aparentemente foi o 7º que foi e ajudou os caras a encarcerarem eles. Mas aquela coisa, como eu falei, você não tem um protagonista, então esses caras, você não sabe os vampiros, se eles são realmente vilões ou não. Eles só são criaturas muito poderosas com uma moral estranha. E eles matam os maquinistas de um trem por nada, mas ao mesmo tempo eles se abrigam na casa de um velhinho e não matam um velhinho. Então, assim, tem umas coisas assim que você não consegue entender bem quem é o protagonista e quem não é o protagonista. Porque é um livro que ele tem uma linguagem maniqueísta. Ele, como eu falei, ele tem uma linguagem de novela da Globo. Então você acaba procurando isso. E não tem. É um livro com um pouco conflito também. É um pouco conflito. Aí, beleza, eles abrem lá os outros. Isso já mais da metade do livro, tá, gente? Isso aí já, tipo, sei lá, 12 horas de escuta. Aí acordam lá os outros. Aí eles, o Inverno, que é meio que o líder, fala assim: ah, vamos matar o 7º. Aí o Gentil fala assim: mano, eu não quero matar o 7º, tá louco? Ele é meu irmão, e realmente eles são irmãos de sangue. E a gente que foi escroto com ele antes, então não quero matá-lo. E aí tem uma briga, no final eles se voltam todos contra o Inverno quase morre e tal. E assim vai, até que finalmente, no final, o Thiago e a Eliana retornam e você tá cagando pra eles. Acaba que o Thiago, ele desperta o 7º transforma ele num morto-vivo. Não, a Liana tá de boa ali, ninguém vai mexer com ela. E aí o 7º, que é o grande fodão poderoso, toma a terra pra si. Porque ele pode, inclusive, ele é tão poderoso que ele pode, inclusive, andar sobre o sol. E aí você tem uma continuação. Gente, é isso o livro. O livro não acontece nada. Nada. É gente andando, storyline sem fim, subtrama sem fim, vampiros andando, umas piadinhas, e é isso. É um livro chato, que se tivesse sido escrito para ser só com os 2 primeiros e depois desenvolvido um outro livro com o restante, e aí sim vir um livro com o 7º, talvez fosse melhor. Porque eu, particularmente, lendo esse livro, ouvindo no caso, porque foi audiobook, ouvindo esse livro, gente, mais da metade dele podia ter sido cortado. Podia ter sido ficado lá no chão da sala de edição, tá ligado? Não existe motivo para você ter um livro tão inflado que não consegue te definir quem é protagonista, já que é uma história clássica, né? Você não é uma história que você tá ali filosofando sobre a vida, não são vampiros que estão... Não é entrevista com vampiro, que é o vampiro que tá em depressão porque tá há muito tempo vivo, já perdeu tudo, e não sabe o que é amor, e não sabe mais o que é amizade, e perdeu a única coisa que ele fez ser humano durante todos esses séculos. Não é entrevista com vampiro, esquece. É um livro que você não sabe quem é protagonista, quem é antagonista, você não sabe quem vai viver ou vai morrer, e você não se importa, porque o autor não dedicou tempo suficiente para esses personagens. Então você está cagando. Enfim, gente, é um livro, assim, eu fiquei muito chocada, porque uma pessoa, eu já tinha tentado ler esse livro há muito tempo atrás, eu não tinha gostado e tinha abandonado. Aí, recentemente, uma pessoa virou pra mim e falou assim, uma pessoa que não gosta de Tolkien, tá? Não gosta de Tolkien porque fala que Tolkien tem muita descrição. Falou assim, nossa, eu adoro André Bianco, é muito bom, não sei o que, tá. Eu falei assim, então, se essa pessoa não gosta de descrição, né, fala mal de Tolkien por causa disso, esse livro deve ser, então, um livro com pouquíssima descrição, deve ser um livro, assim, porradeiro, ação todo o tempo e tal. Não foi o que eu tive, ao contrário, é um livro com descrições redundantes, uma perda de tempo, uma encheção de linguiça absurda. Então, assim, foi uma grandíssima decepção. Vou voltar a ler alguma coisa do Davianco? Jamais. Se ele melhorou, que bom pra ele e pros fãs dele, mas eu não vou dar prova, não vou dar cara a tapa pra tirar prova se ele melhorou na escrita dele ou não, tá? E é isso, eu sinto muitíssimo começar o mês do horror de uma maneira tão coito interrompida assim, mas não posso fazer nada, né, gente? Não escolho. O próximo livro eu estou com um pouco mais de esperança que seja um livro melhor.
É um livro que eu, particularmente, sempre tive muito receio de ler, porque eu tenho uns gatilhos, assim, que esse livro meio que desperta. E, na pior das hipóteses, a gente vai ter Stephen King durante o mês, e Stephen King salva tudo. E é isso, por favor, lembre-se sempre de compartilhar esse episódio ou outro episódio que você tenha gostado. Indique para seus amigos, a gente precisa aumentar o número de ouvintes desse podcast. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro, edição de Halloween.